Olá, seja bem-vindo à Semana de Redação para Concurso Público. Eu sou a professora Maria Cláudia e vou te ajudar durante essa semana a fazer uma redação perfeita, uma redação nota 1000. Qual é o nosso plano de trabalho aqui? Se você chegou até esse vídeo, você deve ter feito uma inscrição ou participa do nosso grupo Acertei Concurso. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça ela no link que está aí abaixo desse vídeo ou lá no nosso grupo para você receber um e-book gratuito. Esse e-book ele é uma agenda que vai te ajudar a organizar perfeitamente o seu conteúdo de estudo, o seu cronograma para o concurso que você vai prestar. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre dicas para a redação perfeita. E eu quero fazer uma prática com você aqui, que é uma análise de uma redação nota 1000. Estrutura da redação dissertativa argumentativa será a nossa aula de amanhã, ok? E na nossa última aula, se você ficar aqui comigo e fizer a inscrição, eu vou te mandar no seu e-mail um esqueleto de uma redação que se encaixa em qualquer tema. Você vai poder usar e abusar. Vamos colocar esse esqueleto para funcionar na prática. Já está gostando do conteúdo? Deixa um joinha aqui para mim. Ou então me fala de onde é que você está assistindo. Me conhece? Professora Maria Cláudia? Estou aqui para auxiliar você. Então, aula de hoje. Dicas de uma redação perfeita. Mas vamos pensar aqui. Será que uma redação perfeita existe? Eu não sei quantos candidatos tiveram no Enem do ano passado, 2022. Eu sei que desse quantitativo de alunos que fizeram, de candidatos que prestaram o Enem, somente 19 alcançaram nota 1000 na redação, segundo os dados do INEP, ok? Então, escrever uma redação é tão difícil assim? Ou será que algumas habilidades não foram treinadas? Se você está aqui comigo, eu quero fazer um combinado com você. Você vai treinar aquilo que eu vou te ensinar. Eu entro com a técnica e você entra com o treino, ok? Qual que era esse tema que somente 19 alunos alcançaram essa nota 1000? O tema de 2022 era Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, tá? Então, fazer uma redação perfeita pode ser, sim, um desafio para quem não tem técnica. Brotar uma redação com um conteúdo amplo e complexo como este leva algum tempo. Mas, se você aplicar a técnica correta, o uso adequado, você consegue destrinchar esse tema em mais ou menos ali uns 40, 50 minutos, ok? Lembrando que lá no seu concurso público você tem outros conteúdos ainda para se preocupar. Redação, então, é uma coisa que você fará com tranquilidade. Vamos lá, alguns tópicos aqui, eles são do senso comum, mas a gente pode relembrar. Primeiro, leia bastante, leia tudo que você encontrar. Leia revista, leia jornal, leia blog, leia o WhatsApp, mas leia o WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as redes sociais, você deve ler com uma posição crítica para saber se a gramática ali ela está sendo respeitada ou se está somente na língua informal, ok? Leia também, gente, livros. Os livros, sim, esses estão numa gramática mais adequada, numa situação, então treine a sua mente para aquilo que vem, tá? Seja crítico em relação àquilo que você lê e seja crítico também em relação àquilo que você escreve. Planeje o seu trabalho. Então, uma redação bem elaborada, ela precisa ser planejada. Daqui a pouco eu te explico como é que faz. Seja claro, objetivo. Tenha coerência e coesão no seu texto. Prefira frases curtas, períodos curtos, do que um trecho muito longo em que você pode se perder. Pode escorregar dentro da concordância, tá? Pode escorregar dentro da pontuação. Se você tiver períodos curtos, frases curtas, orações lógicas, fica muito mais fácil e interessante. Tenha, então, uma linguagem clara e objetiva. Mantenha a coerência. Se você começou falando de abacate, lembra que você precisa terminar falando de abacate. Antes de passar esse texto a limpo, a sua versão final, é importante que você revise e edite. Confira se a gramática está tudo certo, se a ortografia, se todas as palavras estão escritas de maneira correta, se a letra está legível, se a pontuação está adequada, se você respeitou o espaço e a forma. Então, essa parte da edição do texto, ela é fundamental, principalmente para o leitor. Quem vai avaliar a sua redação precisa ler e compreender aquilo que você escreveu, ok?
Já sabemos dessa estrutura básica aqui. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas no texto dissertativo e argumentativo, você precisa defender uma tese, se posicionar, ok? Então, na introdução, você vai colocar aí 3 orações, tá? Ou 3 períodos, que sejam curtos, já que eu te mostro, e você vai apresentar aí o problema. Por que que esse tema é um problema, ok? Depois você vem para o segundo parágrafo, as causas. O que levou esse tema a ser de fato um problema? Por que é um problema? Quais são as causas, os motivos? Por que que isso incomoda alguém? No terceiro parágrafo, você vai fazer um rebate aí, ok? Quais são os efeitos e as consequências desse problema. Será que existe uma solução? Dá para apontar lá no último período de 3, você vai usar aí para cada um, gente, 5 linhas. 5 linhas de introdução, 5 linhas causa, 5 linhas efeito, que vai fazer o seu desenvolvimento. Não precisa ficar amarradinho em 5 linhas, não. Mas aqui 5 linhas é uma média interessante, ok? As perguntas levantadas, você vai responder todas na conclusão. Joia? Então, a conclusão vai ser o último parágrafo. A sua redação tem que ser uma seta linear. Ela vai em uma única direção. Que direção é essa? A direção é o tema. Joia? Vamos pegar aqui. Deixa eu começar a rabiscar aqui e fazer com você uma redação na prática. Quando a gente recebe o tema de uma redação, ele vem antecedido, tá, muitas vezes, por textos motivadores. Ok? Esses textos motivadores, eles são base, não deve ser copiado, não deve ser citado, é só para fazer um aquecimento mental com você ali. É lógico que você pode se basear nesses textos para argumentar na sua redação, joia? Mas, para começar uma redação, a partir do tema, vou pegar meu lápis aqui e a gente vai fazer o seguinte. Olha, eu vou começar a trabalhar com sinônimo. Desafio. O que é um desafio? Aí você vai fazer uma listinha aí de sinônimos de desafio. Desafio, algo desafiador. O que é desafiador? Aquilo que pode ser um problema que procura uma solução. O desafio pode ser uma barreira, ok? Aí vem valorização. Outra palavra, valorização, aquilo que dá valor. Contrário de valorização, desvalorização. Você vai trabalhar aqui com sinônimos e antônimos de valorização. Outra palavra, comunidade, antônimo e sinônimo de comunidade. Povos, o que é, qual é, o que caracteriza um povo, tá? Um povo é o lugar, é a língua, é o território, é os costumes, as tradições. Aí vem aqui, ó, tradicional. Ok? O que é uma tradição? Essa tradição, ela vem da onde? Ela nasce por qual motivo? É um motivo regional? É um motivo cultural? Tá? E o local. Onde que esse povo tradicional está? No Brasil. O que é o Brasil? Então, você trabalhou aqui com tanto de sinônimo, fez uma lista de sinônimo. Por que eu estou fazendo essa lista de sinônimo, Maria Cláudia? E de antônimo também. É aquilo que a gente vai usar na nossa redação. Estamos sendo estratégicos aqui. Então, vamos lá. Vamos falar aqui da organização textual e vamos pegar uma redação nota 1000 aqui para a gente fazer essa análise. Como que isso é feito na prática? Então, a introdução. A introdução, ela apresenta o tema. Tá? Então, o tema você já tem que apresentar ali, logo no comecinho da conclusão, e fazer o levantamento da sua tese de forma clara e objetiva, mais no último período ali do seu parágrafo, ok? É importante, gente, que a introdução ela seja atrativa, que você dê um temperinho ali na introdução para que o leitor queira continuar. Pensa aí que a introdução é a capa de um livro, tá bom? Então, vamos pegar aqui, olha aqui. Vou ler e depois eu faço aqui com vocês a análise, tá bom? Continua aqui comigo que essa aula de hoje vale muito dinheiro e você está tendo a oportunidade de assistir ela. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido, pisado, atrás do herói moldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Em 2019,
A estação Primeira de Mangueira trouxe à tona a dificuldade do reconhecimento de parcela invisibilizada da população brasileira, principalmente composta por povos e comunidades tradicionais. O enredo explicitou um problema recorrente na realidade brasileira, a exclusão e a segregação de minorias sociais. Sob a ótica, percebe-se a desvalorização desses grupos que ocorre ainda hoje por fatores econômicos e estatais. Vamos pegar o lápis aqui e eu quero contar aqui com você, ó. Um trecho, tá bom? 2, 3 e aqui 4. Viu como que fica bem? Então, vamos lá. Vou até trocar de cor aqui, trazer para o vermelho, para você vir comigo. Neste primeiro tempo aqui, ele faz uma retomada a uma música da Estação da Mangueira. Então, o que que ele faz? Ele contextualiza que esse assunto ele já foi tratado em algum momento. E aí, fala aqui, de maneira indireta, quais que são os povos tradicionais. Tá? As mulheres, os índios, os mulatos, ok? Então, já traz aqui. Olha aqui, aonde que a gente tem a confirmação população brasileira. E ele retoma aqui, ó, mais uma palavra do tema. Povos e comunidades tradicionais. Tá amarradinho aqui. O enredo explicitou, vem o desafio. Qual que é o desafio aqui? A exclusão e a segregação da minoria. Agora, gente, fica bonito porque vem aqui, olha, a tese. É isso daqui que vai ser defendido, a sua última oração aí, ou período, ela vai ser defendida durante o seu texto todo. Então, sob essa ótica, percebe-se a desvalorização. Então, tem que explicar por que esse povo é desvalorizado e quais que são os fatores econômicos e estatais por detrás de tudo isso, ok? É nesse pedacinho aqui que vai surgir o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Vocês perceberam como que foi usado aqui a questão do sinônimo e a desvalorização, o antônimo? Então, vamos para o segundo parágrafo, que aí já começa o desenvolvimento dessa redação. O desenvolvimento, você tem que ter em mente, então, que é a organização em parágrafos, pode ser 2, e ele tem que ser argumentativo. Por isso, é necessário o uso de tópico frasal para que você organize, conecte. Pense o seguinte, você está fazendo uma construção, ok? Colocando tijolinho, tijolinho. Se você colocar um tanto de tijolo sem cimento, essa parede vai cair. Então, quando você usa conectores linguísticos, você está colocando cimento, você está ligando uma parte na outra. Então, vamos prestar atenção agora nesses conectores, tá? Como que ele faz essa argumentação. Então, vamos lá. Sobre a primeira perspectiva, observa-se o impacto da economia na depreciação dos povos brasileiros. Em um sistema capitalista, há uma priorização do lucro em detrimento do bem-estar de toda a sociedade. Nesse sentido, a interferência ilegal e desregulada no meio ambiente, visando a obtenção de matéria-prima, torna-se comum. Dessa forma, são comunidades ligadas de forma intrínseca à natureza, como ribeirinhos, pescadores. Os seus interesses se diferem das demais das elites econômicas, as quais regem o comportamento da nação. Como consequência, as populações tradicionais não só presenciam a destruição de seus lares, mas também como constantemente vítimas de conflito por posse de terra, como retratado no documentário Vale dos Esquecidos, cenário que dificulta a existência e a valorização destes grupos sociais. Então, vamos retomar aqui. Você lembra que lá no finzinho, ele defendeu a ideia de que, sob a ótica, percebe-se a desvalorização desses grupos e ainda ocorre por fatores econômicos e estatais? Então, aqui ele já traz, olha, o que é, né, a economia desses povos tradicionais brasileiros, né? Por que existe uma depreciação? Então, já começa aqui, ó, sob a ótica, já ligou ali, já pôs cimento, sob a ótica, tá? Sob essa perspectiva, tá? Então, vamos ver aqui, vamos assinalar isso daqui, ó, sob, dessa forma, como consequência, é tudo cimento ligando uma coisa à outra, tá? Depois, eu venho aqui, então, esse tipo, eu vou lembrar, me cobrem ali, viu, gente? De mandar para vocês uma tabela de conectores. Existem conectores que você pode usar de forma muito fácil, tá? Agora vamos entender como que ele faz a primeira argumentação. A primeira argumentação é depreciação dos povos brasileiros. E aí ele explica quem que são esses povos
que sofre com tudo isso, né? Esses povos, quando a gente pensa em sofrimento, a gente tem dois lados. Quem causa o sofrimento e quem está sofrendo. Quem está sofrendo são os pescadores. E quem causa todo esse sofrimento é a economia. Essa economia, ela é prioridade para alguns e não para todos. Então, esses ribeirinhos e pescadores, eles presenciam, continua aí no laço do sofrimento, a destruição dos seus lares, o conflito por posse de terra. Então, esses são os argumentos usados, ok? Agora, da onde que saiu tudo isso lá do nosso tema, gente? Um desafio. E ele faz mais uma chamada aqui, Vale dos Esquecidos, né? Que é um documentário para embasar aquilo que foi falado. Vamos ver como ele continua. Então, além disso, a negligência governamental prejudica o reconhecimento da valorização das comunidades tradicionais. Lembra que era o segundo ponto lá que foi falado? Então, olha aqui. Primeiro, fatores econômicos. Explicou aqui quais são os fatores econômicos. Segundo, estatal. Então, agora está na hora de explicar o que é estatal. Joia? Tá vendo como que a redação ela é toda amarradinha? Além disso, a negligência governamental prejudica o reconhecimento do valor das comunidades tradicionais. De acordo com o artigo 216 da Constituição Cidadã, então mais uma base aí, o Estado tem a função de promover e proteger o patrimônio culturais brasileiros, que incluem bens materiais e imateriais que contribuem para a identidade, para a memória de grupos que compõem o Brasil. No entanto, no que se refere aos quilombolas e outros povos tradicionais, nota-se que a realidade muito se distingue da Carta Magna. Como pode ser observado, por exemplo, no pouco foco dado à história africana nas escolas, no abandono do Museu do Índio pelo governo carioca. Com isso, o desconhecimento sobre a cultura desses grupos é ampliado, perpetuando o cenário da subvalorização. Gente, eu tenho que bater palma, essa redação ficou top demais. Então, vamos pegar aqui os conectores, ok? Além disso, de acordo, tá vendo como que começa a história toda amarradinha? Sem falar no conteúdo que é fantástico. Olha aqui, vamos aproveitar. Eu quero destacar aqui com vocês, olha, uma frase, tá? Já apresentando o argumento que vai ser defendido, ok? Então, ela é curta. Aí depois, eu tenho aqui, olha, a segunda, tá joia? A terceira e a quarta. Tudo foi pensado, tudo foi planejado. Termina aqui. Com isso, olha aqui, no entanto, de acordo, além disso, o que está fazendo aí? É argumento? Sim, é um argumento positivo? Não, é uma defesa de uma ideia. Ele tem uma ideia, foi planejado, foi estruturado, a ideia foi estabelecida e ele está numa posição de defesa de ideia, ok? E aí, joga tudo isso para a conclusão. Vamos ver o que vira? Então, conclusão. Deve retomar. Vamos pensar aqui, ele já colocou ali pra gente os aspectos econômicos, os aspectos estatais, né? Já defendeu essas duas ideias. E agora, como é que ele fecha tudo isso? Infere-se, portanto, que a economia e o governo dificultam a valorização dos povos tradicionais brasileiros. Desse modo, é papel do Estado, responsável pelo bem-estar social, ampliar a fiscalização e a demarcação de terras protegidas, por intermédio da compra de tecnologias avançadas, como satélites e drones. Tal medida tem como objetivo o aumento da punição àqueles que ultrapassarem os limites demarcados e consequentemente, a diminuição da destruição ambiental. Ademais, aqui lindo, cabe à mídia exibir campanhas que evidenciem a importância de culturas invisibilizadas, como quilombola, indígena, visando estimular a população a exigir do poder público mais museus e centros culturais. Assim como o Brasil, pouco cabe no retrato, como dito no samba enredo. E pegou lá a primeira frase e fechou o texto. Palminha para ele, ok? Então, o que faz aqui? Então, vamos lá. Infere-se. Vamos pegar a liga. Ademais, desse modo, tal medida, assim, fechando tudo, tá? Então, ele trouxe um problema, ele mostrou a causa, mostrou o efeito e trouxe a solução para este problema. Então, essa redação, de fato, merece uma nota 1000. Vocês conseguiram entender como que argumenta?
Tá joia? Então vamos lá. Primeiro, gente, ainda é importante você lembrar aqui que é necessário manter-se dentro do tema. O tópico frasal, isso que eu mostrei para vocês, essa liga que eu mostrei para vocês, ela tem que ser diretamente relacionada ao tema, não fuja. Por isso aquela lista primeira de sinônimo, trabalhando com cada palavra do tema. Use os conectivos adequados. Os conectivos, gente, ele vai fazer a transição entre os parágrafos, ele vai deixar o seu texto mais coeso, mais fluido. Você viu que você não precisa fazer tanta coisa. Faça períodos curtos, bem pontuados, uma linguagem clara e objetiva e a sua redação estará perfeita. Eu vou deixar, tá? Mais para frente um pouquinho, quem quiser entrar no cursinho de redação para concurso público, tem esse livro que eu vou colocar lá na plataforma para vocês, que é um e-book. Se você quiser até comprar antes, é só me chamar aqui, tá bom? Esse e-book ele vai te ajudar ainda muito mais a aprofundar nesse universo de redação. Seja um eterno aprendiz. Treina. Volta esse vídeo. Treina aquilo que foi te ensinado. Aprenda, puxa aí, faz o seu mapinha de conectores, tá? Como é que começa, como é que termina, o que tem no primeiro, na introdução, o que tem que ter no primeiro, segundo parágrafo. Faz o seu esqueminha aí, depois a gente compara com o esquema que eu tenho aqui, vai ficar bacana demais. Gostou? Deixa aí um joinha, recomenda esse vídeo para alguém, deixa um like, porque esse canal ele está começando agora e isso pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, muitos estudantes, muitos concurseiros. Até amanhã, aguardo você. Tchau, tchau!